no celular, eu cheguei. Pronto, nós estamos lá. Refletindo e autoavaliando. O Adriano, João, Ei, Zu. a hora que quiser, tá vendo? Estamos vendo. Pode ir, então? Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Do Caminho, Verdade e Vida, leitura da lição 154, renunciar. A gente conversou muito sobre renúncia, né? Na vez passada. Então, eu busquei essa mensagem. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. E aí Emmanuel segue explicando. Neste versículo do Evangelho do Mestre, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então vamos unir os nossos corações, visualizando o salão da casa de Antônio de Pádua. Estamos lá naquela roda de amigos, nesse momento de estudo que tão bem faz ao nosso coração. Gratidão, meu Pai, pela bênção da chuva que cai. Mas também rogamos, Senhor, por aqueles que, sejam quais forem as suas dificuldades, se encontram sem um teto, sentindo o frio da chuva. Envolva-os com teu amor, Senhor. Rogamos também, Jesus, por todos nós, ainda doentes, necessitados de Ti, médico dos médicos. Auxilia-nos nesse momento, mais uma vez, Senhor, para que, em abrindo nossos corações, possamos entender a grandiosidade do Teu ensino, que o Teu Evangelho de amor possa, Senhor, ser imenso farol a nos conduzir
na caminhada dessa encarnação. Nos ilumine a todos, agora e sempre, Senhor, que assim seja. Bom, nós estávamos conversando na vez passada. Você quer falar alguma coisa, João? Pode ir direto. Não, Zunara, pode seguir seu roteiro. A gente encerrou com aquele diálogo com Jesus, onde Jesus lembrava a Maria que ela poderia dar o melhor dela, auxiliando, já que ela não poderia ser mãe, porque ela alegava, né, que ela não tinha como ter filhos, pela vida que teve. Então, ele dizia da grandiosidade que é cuidar do filho de outra mãe, gerado por outra mãe. Então, nesse diálogo onde ele mostrava a grandiosidade do papel materno, seja ele consanguíneo ou não, mas do cuidar da criatura, cuidar de quem a providência divina coloca na nossa vida. E nesse diálogo de Maria com Jesus que a gente encerrou. Alguém quer falar alguma coisa referente ao que a gente conversou na vez passada, antes de ler o slide de hoje, seguindo, né, a questão, as reflexões de Maria? Não? Alguém quer ler, então? Eu posso ler, eu leio. Então, vamos. Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrima e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Aproveita que está com ele aberto, João. Quer falar alguma coisa? Quando a gente começa a ler, eu dei uma lida um pouco antes, a gente começa a relembrar realmente um pouco do estudo anterior, né? E esse estudo que a gente busca uma compreensão mais profunda e íntima sobre a renúncia, né? Ela tem um exemplo muito forte. Eu aproveitei para ver essa palestra de Divaldo. Ele narrou com muito detalhe como que era a vida de Maria de Magdala, né? Como que era aquela cidade. E como ela vivia num ambiente em que proporcionava uma felicidade, vamos dizer assim, relativa, né? E esse esforço que ela faz, né, de buscar um outro sentido de felicidade, como ela fala aí, nos bens supremos das elevadas virtudes da vida. Eu imagino que é um esforço muito difícil, uma curva muito difícil que todos nós fazemos, né? Quando a gente direciona os valores da vida para os que são os espirituais, né? Então, ela traz isso e traz o esforço dela em receber todas essas pessoas como uma meta de vida, vamos dizer assim, né? Isso é a grande lição de Maria de Magdala que ficou para mim. E olha que importante, assim, para ela, quando Jesus a convida a ser mãe de seus irmãos e humanidade, Jesus lhe honrava o espírito. Eu achei muito interessante essa frase que Humberto de Campos colocou, né? Que a palavra de Jesus lhe honrava o espírito, honrar. Olha que forte! Uma mulher que se sentia um nada, por ser mulher e por ser alguém da forma que vivia, né? E ele dá esses significados, né, Zunara? Você falou Isso. bem aí. Humberto de Campos, ele coloca alguns adjetivos, algumas palavras
que elas dão um sentido muito diferente, amplo, né? Vamos dizer assim. Diferente não, Sim, mais amplo, né? isso. Porque honrar é algo muito grandioso, muito respeitoso, né? Por isso que está lá no Evangelho honrar pai e mãe. Olha só. E ela se sente honrada por Jesus. Isso é fantástico. Imagina. Assim, trazendo para a nossa realidade, quando a gente direciona a nossa conduta para isso, pensa aí, a gente ter a percepção que Jesus nos honra também, o Espírito, né? Exatamente. E não precisa ser com coisas grandiosas, João. São pequenas, né? São pequenas. Quando a gente se movimenta, quando a gente faz um movimento em prol dos outros, é fantástico. Olha, se a gente tivesse, eu falo assim, que bom que eu não tenho a mediunidade, né? Não tenho mediunidade ostensiva, não vejo nada de ruim, mas também não vejo o bom, o belo, né? E o que os médiuns estão vendo de centros espíritas lotados no momento em que nós entramos em prece, quando os diversos grupos se reúnem, o trabalho fantástico que a casa faz. Então, olha só, pode parecer que é pouca coisa você sentar e fazer um estudo, pode parecer que é pouca coisa você ficar meia hora no estudo do Evangelho, mais uns minutinhos para uma prece, mas a grandiosidade disso para auxílio de Jesus é imensa, sabe? E eu acho que a gente tem que começar a olhar que nós estamos começando a fazer o movimento, porque seria muito fácil a gente se acomodar com as casas fechadas. Bem fácil a acomodação, né? Então, assim, a gente falou muito de acomodar, né, na vez passada. É muito fácil a gente se acomodar hoje com a desculpa de que a casa está fechada, com a desculpa que não pode ter contato, mas podemos trabalhar tanto, podemos fazer tanto. Então, é isso aí, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de como nos adaptar para o agora, para que a gente se sinta também honrado com a presença do mestre, porque ele disse: onde estiver dois ou mais em meu nome, ele estarei. E eu imagino a grandiosidade, assim, a imensidão de espíritos que fazem o estudo conosco. Porque, por mais que muitos tenham optado com vontade, e até mesmo com vontade de continuar na cama, se empenhou em estar aqui estudando. Fez um movimento. Porque não está só estudando, está doando. É doação isso aqui. Então, eu acho que isso é um movimento que a gente faz. Ô, Zunara, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que é talvez para trazer para nós todos discutirmos juntos. Quando ela fala que a partir de agora ela renuncia todos os prazeres transitórios, é uma condição para adquirir esse amor que Jesus ensina? Assim, Eu acho que isso você está está lá na entendendo o que eu leitura estou querendo dizer? preparatória. Hã? Na leitura inicial, Pois é. Emmanuel fala isso. Por isso é que eu trouxe aquela... Vou até colocar lá de novo, João. Vamos lá. Ó, quando ele fala que representa renunciar, perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Não é você sair dando tudo que você tem de bens materiais. Porque ela quis se desapegar daquilo tudo também porque aquilo representava para ela um lado muito negro da vida. A forma como ela adquiriu todos os bens, né? Aquilo tinha uma representação negativa para ela. Agora, nós necessariamente não temos que sair doando tudo que a gente tem e virar miserável, porque aí nós vamos estar dando trabalho a alguém. Alguém vai ter que trabalhar para nos sustentar se a gente simplesmente entregar tudo.
sair de emprego, abrir mão de tudo. Não é isso que Jesus espera da gente, né? Ele espera essa renúncia aí, ó. É abrir mão da compreensão no lar, abrir mão de querer que as pessoas deixem de ser indiferente, de ser rude, abrir mão de tudo o que ainda mexe com os nossos brios, que ainda mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E assim, né, Zunara? Se nós estamos num momento, assim, se nós estamos em passagem, que é um momento transitório, tudo que é relacionado a isso, do ponto de vista da matéria, é transitório, exceto as do espírito. Isso aí. Então, assim, a posição social, a posição financeira, ela tem os valores quando elas conseguem se conectar às questões espirituais. Assim, a profissão, quando você consegue conectar aos valores espirituais de honrá-lo como tem que ser, né? Você ser um bom profissional, né? Estabelecer que nas relações relação de respeito, né? Como a gente lida e se relaciona com a matéria, tudo isso é transitório, mas o que fica de valor espiritual, não. Essa a gente carrega para sempre. Na realidade, a forma como nós usamos é que faz a diferença, né? Porque se é aquilo que o Evangelho vem explicando sobre a riqueza, a prova da riqueza. É para você fazer bom uso dela. Para você fazer bom uso, né? Porque se não fosse assim, significava então que todo mundo que nasceu rico não está bem com Deus. Fala, Fábio. Adriano. Oi, Adriano. É o seguinte, eu vejo essa questão nossa, né? O que você tem, o que você conquistou, você tem responsabilidade sobre isso também. Isso. Entende? Eu acho que o Evangelho nos traz a todo momento uma responsabilidade muito grande, não só conosco, mas com aqueles que estão em planejamento de reencarnação. Então, você tem todo um equilíbrio conquistado em uma vida, muitas vezes de trabalho, de esforço, junto com a sua família, que aquilo já começa a fazer parte de um planejamento daqueles que virão, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então, se você também simplesmente coloca isso tudo a perder de uma forma equivocada, né? Não, eu vou seguir a Jesus, mas na verdade, às vezes, está numa obsessão tão grande que se perde nisso e faz uso incorreto de todas as coisas materiais que tem ali. Isso também é um erro muito grande. Então, esse equilíbrio, esse entendimento da palavra do Cristo, ele nos traz uma responsabilidade também muito grande sobre aqueles que nos cercam. Se você está numa condição, né, extrema, e você tem que tomar uma decisão, é uma coisa. Mas olha quantas pessoas, muitas vezes, depende de um ato nosso, de você doar uma cesta, de você ajudar na reforma de uma casa, de você fazer alguma coisa, né? Então, se a gente não tivesse também esse equilíbrio, muitas vezes a gente não conseguiria também fazer esse auxílio. Então, assim, o entendimento que nós temos que ter, né, do homem na matéria, ele é muito profundo, porque é você estar na matéria sem se contaminar com ela, né? É o que Emmanuel fala logo aqui no início da mensagem, que numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis, exatamente porque eles não souberam atingir o sentido do texto. Então, se isolaram, como se fosse algo bom, e não é isso que o Cristo espera da gente. Né? Isso mesmo. A semelhança, é igual você falou, né? A semelhança daquela questão, né? Você tem que estudar, você tem que fazer. Aí a pessoa se isola e começa a estudar. Mas aí se retira do convívio social, que é onde você tem, né, a sua maior provação é junto com seus familiares, é junto com quem está à sua volta.
Então, realmente, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. O equilíbrio, né? É tudo o equilíbrio, né? Não são os extremos, é o equilíbrio de tudo, né? Exatamente. Alguém mais quer falar? Zunara, só não deixar de falar que ela encontra no acolhimento às pessoas que sofrem o verdadeiro sentido do amor de Jesus, né? Isso é uma Mas coisa que é sempre importante lembrar, por mais que a gente sempre fale isso, mas as grandes lições de transformações morais, de exemplos, elas vêm de quando se passa a acolher aquele que sofre, né? Que é a grande lição de Jesus. Exatamente. Quer continuar lendo? Vamos lá. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. É aí que começa, né, o desafio dela, assim, é muito profundo o desprezo que ela recebeu dos apóstolos. É uma coisa que a gente poderia ficar muito tempo conversando aí nesse primeiro parágrafo, por enquanto, né? Porque na resposta de Jesus tem uma outra profundidade, né? Mas aquela época, ela foi a pessoa desprezada. Hoje nós temos outras, né? Outras pessoas que são desprezadas pela sociedade, inclusive por centros religiosos, né? Que a gente vê muita situação triste nesse sentido, né? E é interessante eu fiquei tentando imaginar a cena dela recebendo o olhar de Simão Pedro e ao mesmo tempo fazendo a pergunta para Jesus e Jesus já sentindo o que teria que responder, né? Verdade. Porque, assim, esse ainda era aquele Pedro do início, né? Bem pedra bruta. Bem, né? Ainda daquele que julgava, né? Estava ainda longe do buril que viria depois, né? E realmente, eu imagino como que foi difícil para ela. E Mas ela, olha... e ela, assim, Zunara, é como se ela já sentisse um pouco de solidão, né? Ela faria a mesma caminhada dos apóstolos, né? Ela faria essa mesma caminhada, mas ela como se ela sentisse que ela ia caminhar sozinha. Sozinha no Exatamente. sentido, né? Que a gente sabe que ela não caminhou sozinha. Mas ela não estaria reunida com aquele grupo, né? Ela já sabia que não que eles iam retirá-la, né? Que não, como retirou mesmo, né? Não deixaram ela seguir com eles. Né? E o medo dela era isso: como é que ela ia dar conta de fazer aquela tarefa que Jesus estava dizendo para ela que ela tinha condição de fazer, sem ajuda de ninguém, sem apoio. Sem apoio. É por isso que Jesus fala de uma forma tão enfática: é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção. E às vezes a gente escora a nossa no cantinho e quer pegar a cruz do outro. E acha que dá conta de carregar a cruz do outro. E esquece que nós temos que carregar a nossa. E essa frase aí, né? Em busca da porta estreita da redenção, né? Exato. Em cada frasezinha tem um significado muito bonito de se estudar também, né? O que é essa porta estreita da redenção?
É que não seria fácil. Jesus fala para ela que não seria fácil, né? Ela precisaria passar por isso. E cada um de nós tem que ver qual é a porta estreita que a gente tem que passar. Qual é a minha gordura espiritual que eu tenho que jogar fora para conseguir passar na porta estreita? Qual é o tamanho ainda do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade? Quais são essas gorduras que eu carrego tão forte que me impedem de passar na porta estreita da redenção? Cada um de nós tem que fazer, em estudando esse capítulo, ver que redenção cada um de nós tem que passar, né? Com a cruz no ombro. Zunara, parece que a resposta de Jesus começa dando um alento, uma esperança, né? Estaremos eternamente reunidos em espírito. Isso. Só que depois ele não, digamos assim, ele não escondeu que Maria teria que enfrentar as próprias lutas. Como dizer assim, vai ter que arregaçar as mangas e seguir em frente, as dificuldades elas vão aparecer. Ele disse, não, fica tranquila, nada disso vai acontecer, não vai ter problema, não. Essas expressões que vocês fixaram, você e o João, tome a cruz, busca da porta estreita, fidelidade a Deus. Perceba que são expressões, inclusive algumas delas a gente já estudou bastante sobre essa questão, né, João, de fidelidade a Deus. Verdade. Mas Bastante, são expressões que remetem assim, minha filha, eu não tenho como te prometer facilidades. E serão um pouco da colheita daquilo que você semeou, a desconfiança, o olhar sempre questionador, naturais da imperfeição humana. Jesus não olhava para ela dessa maneira. Olha que interessante, né? Jesus não olhava para ela como alguém que ele temia que ela fosse cair, acho que ela não vai dar conta, não era esse o olhar. O olhar de Jesus era acolhedor, mas o olhar humano que não enxergava a alma, como de Pedro, de todos eles, e de todos nós, se estivéssemos ali, talvez fizéssemos bem pior, era aquele assim, pô, mas essa mulher vai queimar o nosso filme se ficar junto com a gente. Acho que a gente vai falar depois, mas a quem foi que Jesus apareceu primeiro depois da ressurreição, né? Foi um tapa de luva espiritual em todo mundo, né? E ainda assim eles não acreditaram nela, mas para você... Né? Bem, deixa eu parar de falar aqui, era só isso que eu queria dizer. Mas esse olhar de desprezo, será que a gente não o tem com pessoas que consideramos que têm atividades hoje que nós não consideramos legais? Será que a gente não olha com esse desprezo? Né? Então, a gente não está muito diferente ainda daquele Pedro bruto que precisou depois do buril. Né? Como é que a gente julga as pessoas que estão com uma vida com atividade bem equivocada para as questões morais? Né? Quando eu falo para as questões morais, é num todo, né? Em todos os aspectos, em qualquer aspecto. Né? Agora, o bem legal é que ele coloca, né, a fidelidade a Deus, como você lembrou, mas, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Que a gente precisa dessa perfeita confiança em nós mesmos, que nós somos capazes de buscar a porta estreita da redenção, que esse é o motivo de estarmos encarnados. Esse é o grande motivo de estarmos encarnados. A busca da porta estreita da nossa redenção, a nossa, apenas a nossa. E nós só vamos conseguir com a fidelidade a Deus e a perfeita confiança em si mesmo. Regrinha pequena, coisa pouca, né, que Jesus ditou para ela. Ô, Zunara, deixa eu só ler tem um capítulo no Boa Nova que fala da fidelidade a Deus, né? Eu só vou ler um que eu acho que ela resume bem assim o que está contido nessa resposta de Jesus e como que é importante, como que as coisas vão se conectando, né? Eu não me lembro quem perguntou, mas depois eu olho aqui. Deixa eu me confirmar quem fez a pergunta. Não, depois eu vejo quem fez a pergunta, mas olha aqui como é que foi a pergunta.
Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, eu não sei qual dos dois que é, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Ou seja, o que eu devo ter no coração? E Jesus responde exatamente isso. Acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Né? Então, ele reforça essa questão do jeito que o Fábio falou aí. A gente vai voltando a alguns ensinamentos desse livro, né? É por isso que quando eu vejo aquelas frases, Deus é fiel, me remete sempre assim, ele é fiel. Nós é que precisamos aprender a ser fiéis. Deus é fiel, nós precisamos aprender a ser. Quem tem que cultivar isso somos nós, né? Nós temos que aprender a ser. Alguém mais quer conversar sobre esse slide? Vai dizer que a Tereza, quando você fez a pergunta lá, se nós também olhamos com esse olhar, a Tereza, sim, certamente olhamos. Ela confirmou que nós somos bem iguais ou piores que o Pedro, não sei, né? Mas só isso, acho que a Letícia queria falar. Achei interessante aqui, quando Jesus responde aqui para ela, né? Quanto ao futuro, com infinito de suas perspectivas, né? As várias opções que poderiam acontecer, mas o mais interessante aqui, ele coloca a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. É de se pensar que o quanto que é importante a gente confiar nas nossas forças e em nós. Porque se você fosse olhar, ela já tinha errado tanto, e então, teoricamente, a gente acha assim, né? Que as chances dela cair seriam muito maiores, né? Já que eram coisas habituais dela, né? Mas ele fala assim, confia, né? Coloca acima de tudo a fidelidade, né? Buscando a Deus em tudo que você faz e confia que você vai dar conta. Porque às vezes a gente até confia em Deus, mas a gente duvida da gente, de que a gente vai dar conta, de que, será que isso mesmo é para mim? Será que eu tenho condições de fazer isso? E assim, a gente não percebe o quanto que Deus age através do homem, para o homem, sabe? A gente às vezes não se dá conta disso. E aí a gente fica querendo respostas grandiosas ou mirabolantes, e às vezes está só nessa confiança de si, persevera mais um pouco, faz tudo que está a seu alcance, e aí a espiritualidade vem, porque é sempre assim, né? Se ajuda, que o céu te ajudará. Então, essa fidelidade fala disso, né? Faz a sua parte, que você colocando a fidelidade em Deus, o auxílio vai vir. Então, acho que a gente precisa aprender a confiar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, em segundo, a gente tem que aprender realmente a confiar em nós mesmos e na nossa capacidade. E, acima de tudo, né? Aquilo que nós estamos destinados a ser. Jesus sempre olhava e via o Pedro que iria edificar a igreja. Ele não via o Pedro que o negou 3 vezes. Ele via o Pedro que disse 3 vezes que o amava. Então, é aquela confiança naquilo de bom que você é capaz de fazer que você, às vezes, nem sabe. É por isso que eu lembrei a narrativa que os médiuns estão fazendo, para que a gente acredite que nós podemos, sim, ser de auxílio, mesmo nesse momento tão conflitante. Nós podemos fazer a diferença. Né? Cada vez que a gente se reúne, a gente está ajudando. Né? E mesmo quando a gente não pode reunir, quando a gente ora em casa e eleva o pensamento a Jesus, a gente está auxiliando o Mestre nessa caminhada que nós estamos fazendo, nesse exato momento que a Terra está passando. Então, isso também é acreditar que nós podemos fazer. Porque senão a gente fala assim, eu não mereço, por tanto equívoco que eu tenho, eu não vou... Os espíritos vão estar vindo aqui na hora que eu vou fazer uma prece. Mas se eu faço de coração, claro que a espiritualidade amiga vai estar junto e claro que eu vou ser de ajuda àqueles que estão sofrendo mais do que eu. Já é assim, um início. Fala, Fábio. Não, gostei muito que a Letícia falou,
perfeito. Mas eu queria só voltar numa coisinha que ela falou no começo da fala dela. E a gente olha o todo, olha algumas coisas, chama mais atenção, mas eu não tenho dúvida que é um texto que precisa ser observado ponto a ponto, porque eu não acredito que tenha uma vírgula aqui que não tenha um valor, assim como representa as palavras de Jesus. Não tem nenhuma que não tem um sentido particular. E essa expressão aqui, quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, por que ele usou isso? Por que ele não só falou assim, quanto ao futuro é necessário que cada um tome a sua cruz? Essa observação, ela nos traz a certeza de que existe em nós a prerrogativa do livre-arbítrio e que nós podemos construir e traçar caminhos que variam muito, que são possibilidades, que são probabilidades. Quem ouviu a palestra do Haroldo segunda-feira, a gente viu claramente essa expressão, essa significação em relação a Paulo de Tarso. Tinha um infinito de perspectivas ali, podia ter dado tudo errado mesmo, e não ter dado nada certo naquela existência. Uma parte caminhou mal, mas depois as coisas acertaram. Maria podia não ter sido bem-sucedida depois que Jesus partiu. Várias coisas podiam acontecer. Então, existe sim, e claro que, acima de tudo, um planejamento para que a gente acerte, para que a gente vença. Mas depende de tudo isso e do que a Letícia falou, da confiança em si mesmo, né? Então, a gente precisa pensar em cada fala dessa aqui, que ela traz um ensinamento muito grande, né, Zunara? Verdade. Como traz. Como nós temos infinitas perspectivas na nossa trajetória, né? E quem nos ajudou a fazer o planejamento, fica assim, Zunara, deixa de ser surda, me escuta. Lembra o que você planejou? Ai, mas vamos lá. Alguém mais quer falar sobre esse slide? Então, vamos passar. Quem quer ler? Eu posso ler se quiser, se vocês estiverem me ouvindo bem. Estamos te ouvindo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Bonito, né? Que resposta, hein? Uau. Primeira coisa, quem quer sacrificar? Né? E ama sempre. E ama sempre ainda, né? Sempre. Não está dizendo que ama quem te ama, não. Sempre. Sempre. E primeiro quem tem coragem de ir, né? Vai. Vai. Quem de nós, né? Fica ali, eu devo, eu não devo fazer isso ou não fazer, ele vai, acredita-se e ama sempre. E interessante, Zunara, é que Jesus, ele observou Simão com desprezo, ele não foi lá chamar a atenção de Simão. Ele não foi lá, Simão, vem cá, Maria, o que eu estou ensinando é para aprender. Ele não fala nada com Simão Pedro, absolutamente nada. Ele fala para Maria, né? É o peso de quem tem que se sacrificar, né? Que é o ensinamento da renúncia que nós estamos vendo aí nesse capítulo. Ele não traz nenhum caminho de facilidades, né? Não, vamos deixa eu gerenciar, deixa eu cuidar aqui de todo mundo, vou liderar. Não, você não pode errar assim, você tem que... Ele não fez isso, né? É muito bonita essa resposta para Maria, e ele viu, assim, fiquei imaginando ele vendo Simão Pedro e olhando para Maria e dando essa resposta. Que coisa, hein? Isso aí eu trago para reflexão para a minha vida, João.
porque a gente ainda se escuda, coloca um escudo no outro, colocando responsabilidades no outro. Então, eu não quero seguir fazendo isso porque o outro agiu dessa ou daquela forma comigo, né? Então, assim, e eu passei por algo muito parecido, bem pouco tempo, o Fábio sabe do que eu estou falando, e eu pensei em desistir de um monte de coisa, e depois, por conta de uma mensagem de Emmanuel, eu repensei e falei, não, eu tenho que seguir fazendo o meu trabalho, minhas coisas, porque é para Jesus, não é para pessoas. Então, eu acho que ele não chamar a atenção de Pedro e incentivar a Maria me remete também ao fato de que nós temos que aprender a olhar que o outro é o outro. O que ele faz é a responsabilidade dele, como eu reajo o outro é responsabilidade minha. Eu falo muito isso e repito isso como um mantra para que eu aprenda, que eu tenho que pensar como eu reajo o outro. E eu acho que aí Jesus mostra muito isso para Maria. Não importa como o outro haja com você, mas como você vai reagir. Então, vai a si mesmo, segue, vai, sacrifica-te e ama sempre, né? E fala que o caminho não vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai ser longo, né? Mas que a fé vai remover os obstáculos. Esse remove os obstáculos, às vezes a gente pensa que é porque ele vai fazer com que a vida dela fique mais fácil. E não é isso. Vai fazer com que remova os obstáculos para que ela enxergue a dificuldade do outro, tendo compaixão pelo outro e seguir adiante, né? Não é remover o obstáculo para que não venha algo obstacular, me colocar uma dificuldade para eu fazer, mas para que eu consiga enxergar que o outro é o outro. E eu preciso vencer os meus obstáculos e seguir adiante. E só a fé vai fazer isso. O Zu, acho também que vem confirmando, né, a frase anterior, que você precisa ter muita confiança em si para você não se incomodar e não paralisar diante do olhar do outro. Isso. Você precisa ter muita confiança, porque normalmente a gente se preocupa muito com a opinião do outro. O que o outro está pensando a meu respeito, o que o outro vai pensar. E quantas vezes, quando a gente tenta buscar um novo caminho, esse olhar estranho se torna muito maior. Quando a gente pensa, tipo assim, ela saiu do meio do que era comum, vamos dizer assim, e passa a buscar um outro caminho. E esse caminho normalmente é solitário. Quando você quer sair de um grupo, né, que está todo mundo fazendo a mesma coisa, e você resolve fazer algo diferente, mas diferente no sentido bom. Você sente esse olhar estranho a te condenar, a falar, poxa, será? Por que você está achando que você está fazendo isso? Você está se achando melhor que os outros? Então, você tem que ter uma confiança muito grande. E ele deixa, tipo assim, é como se ele olhasse para Maria e falasse assim, olha, isso aí é só um pouquinho do que você ainda vai ter pela frente, né? É como se fosse assim, olha, o caminho é longo, isso aí é só o começo. Mas, sua jornada vai ser difícil, a porta realmente é estreita, mas a porta com Jesus você entra e volta porque ela nunca te prende a nada, né? E quando você fala assim, né? Quando você falou aí, eu me lembrei. Não é que ele vai remover os obstáculos, né? É você que vai ficar mais forte. Porque a cada vez que você dá um passo, você está mais forte. Então, num caminho longo, quanto mais você caminha, mais forte você fica. E essa fé vai removendo no sentido de vai te dando força para você ir para o próximo obstáculo, né? Sem temer o tamanho da montanha. Nossa, falta muito para eu chegar lá no cume. Mas vai caminhando, que você vai dar conta, acreditando que você vai chegar lá sem medo e firme ali, né? Sacrificando, porque a subida aí não é fácil, e amando sempre.
É a fé que a gente olha para o copo meio cheio em vez de olhar para o copo meio vazio, né? Uhum. Falta só isso para chegar no cume da montanha, em vez de olhar assim, nossa, falta tudo isso. É, mais ou menos isso aí. Vamos lá, mais alguém? Silêncio. Então, Vamos passar. seguir, Zona. Opa. Aproveita que você está aberto e lê. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Segue. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente que permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Como se fosse uma profecia que ia se concretizando, né? Solidão, renúncia de si mesmo, acreditar em si para seguir mesmo com as dificuldades. Você quer passar para o próximo ou vai conversar sobre isso? Não, vocês que sabem. Vamos lá. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos, o que seria absolutamente comum, né? Imagino que essa mulher passou aos olhares, principalmente dos homens. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Tem uma passagem que Amélia Rodrigues narra disso aí, e a dificuldade de Maria de Magdala conseguir um trabalho para sua própria manutenção, e que os homens riam e falavam para ela voltar à vida antiga, que eles iam voltar a mantê-la com tudo que ela estava acostumada, que eles não deixariam que ela passasse dificuldades, mas ela tinha que voltar para a vida de antes. E as mulheres não queriam dar serviço para ela, porque era aquela que os maridos saíam para se deitar com ela, então as mulheres não a queriam em casa. Olha o que ela passou. Ô, Zunara, mal comparando essa situação aí dela, mal comparando mesmo, tá? A gente pensa, quando a gente vai no centro e sai dele, vai viver a experiência, né? Do que aprendeu. E aí a gente vai lá na palestra de domingo, escuta, sai de lá pisando nas nuvens, mas aí quando chega na segunda, no trânsito, no trabalho, as coisas mudam, né? Por isso que é mal comparando, né? Mas é assim, é uma história. É interessante que as histórias das mulheres que a gente tem visto aí nesses estudos do Boa Nova, a própria Lívia
há 2000 anos, as mulheres que tiveram a experiência do convívio com Jesus, elas todas deram grandes lições, né? Particularmente, eu fico mais sensibilizado quando eu conheço as histórias das mulheres, né? Porque talvez pelo fato de sempre estarem numa posição que a sociedade entende que era menor naquela época, né? Mas partiu delas as grandes lições e a Maria, ela, assim, eu até imagino que não, como que deve ter sido difícil para ela, né? E passar por isso só com muita fidelidade a Deus, como Jesus orientou a ela, né? Muita fé, como nós vimos um pouquinho antes aí. E é isso. Quando eu li, né, as propostas que ela recebia dos homens para voltar à vida anterior, me remeteu àquelas pessoas que estão tentando se ver livre dos vícios e os companheiros vêm oferecendo a droga, né? Seja o álcool, seja qualquer tipo de droga. A pessoa quer se livrar do cigarro, alguém acende um cigarro do lado. A pessoa quer se livrar da bebida, os companheiros chamam para beber, né? Então, assim, o quanto é difícil para uma pessoa vencer as dificuldades, porque sempre tem alguém convidando para voltar para a vida que ela está querendo deixar. O quanto isso é difícil realmente, é pesado para as pessoas. É uma boa comparação essa do vício mesmo, tá? É interessante isso que você colocou mesmo, porque realmente, dentro das coisas transitórias que a gente entende como felicidade, os vícios são um que nos prendem à matéria, né? E trazem tantos sofrimentos. E o que não E aí a falta gente é coloca comida oportunidade. também. Comida. Você não pode comer açúcar, alguém aparece com pudim. Excelente mesmo. Realmente é uma analogia que, se a gente acha que está muito distante a realidade dela para a nossa, né? Então vamos fazer um exercício aí, colocar das nossas dificuldades. A gente tem as nossas. Talvez a gente considere que são menos acerbas, pelo menos pela nossa ignorância, né? Aí vem alguém que você está ali lutando para ficar erguido e... Mas pudim foi maldade mesmo, Vitor, eu concordo com você. Isso não é hora de falar em pudim, cara. Pudim de leite condensado, ou então de laranja azeda. Ai, que delícia. Mas eu não tenho problemas, eu posso comer pudim à vontade. Ai, ai. Bom, olha só, nem mesmo a sinagoga ela podia ir, gente. Ô, Zunara, Primeiro, só um instantinho. Desculpa, mas eu tenho que contar um pecado do Fábio. E ele me perdoe. Mais uma vez, eu e o Fábio estávamos, se não me engano, em um hotel no Rio de Janeiro. E aí o Fábio, de manhã, cedo, no café da manhã, tínhamos lá um pudim de leite. Aí o Fábio, eu estou tendo que provar. Lembra disso, Fábio? Eu não queria nem ligar meu microfone, mas... Adriana, eu vou te falar, você é terrível. tá vendo? Né? Mas, bom, então ela entendeu que palmilhava o caminho estreito, mas que ia sozinha, né? E com confiança em Jesus. E nela. Porque se ela não confiasse nela... E olha que interessante, por vezes chorava de saudade. Então, quantas vezes a gente também não chora de saudade de algo que foi muito bom na nossa vida, né? E chorar de saudade de Jesus é algo assim... Gente, aquilo deve ter mexido tanto no coração dela que, parece que eu vejo ela caminhar na praia, lembrando de Jesus lá falando e com saudade. Vamos lá. Quem quer ler? Eu leio, Zu. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta,
procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhe os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. O que eu achei interessante aí, João, é que no momento em que ela conta para eles sobre Jesus, os corações deles se encheu das claridades do Evangelho. E aí ela começa a perceber a missão dela, junto dos sofridos e relegados à sorte como ela mesma. Aí começa a redenção dela de verdade. Quer dizer, ela já estava na extrema pobreza material. Ninguém aceitava ela para trabalhar. Ela não podia ir na sinagoga porque os costumes não permitiam. Não tinha ninguém. E aí aparece, olha como a vida traz para perto da gente quem a gente precisa. E aí eu volto a trazer para nós o ensinamento desse momento. Quem a vida hoje está trazendo para a nossa proximidade, seja proximidade física ou seja proximidade pelos meios de comunicação, mas quem a vida está trazendo para perto de nós, para que a gente possa falar de Jesus, levar a esperança para corações sofridos. E é interessante Humberto Campos colocar que ela sentia-se sozinha, mas agora com amplo direito de empregar sua liberdade, né? Naquele grupo excluído, né? Naquele grupo excluído, é que ela teve uma sensação, eu acho, imagino que ela teve essa sensação de poder. É como se ela se identificasse com eles, não na condição física, né? Sim. Mas ela se identificou na condição de excluída, né? E ali ela pôde, para aqueles que sofriam e buscavam Jesus, porque eles estavam buscando Jesus, tá? Perguntavam por Jesus em busca do consolo no coração. E é exatamente o que você falou. Estão perto de nós aqueles que nós precisamos também, né, Zô? Sim. Sim. Empregar essa liberdade que a gente tem, e como é que nós estamos empregando a nossa liberdade? De levar palavras de esperança, mas não só palavras, a nossa atitude. Porque com certeza não foi só com as palavras dela que mostrou para eles, mas a energia que eles receberam dela. A energia que vinha do coração, a amorosidade que vinha do coração. Porque com certeza ela falava de Jesus com coração, com esperança, porque aquilo estava dentro dela. E a condição dos leprosos naquela época, né, Zunara? Assim, eu não tenho, talvez... Ninguém falava com eles. Colegas aí conseguem falar melhor do que eu sobre a condição deles. Eles eram abandonados, assim, tinham que ser afastados do convívio mesmo. E é muito significativo isso, né? Entender. A narrativa da Amélia Rodrigues nessa passagem mostra assim, que ela ouviu de longe os guizos tocando, porque era obrigado, quando vinha um grupo de leprosos, que vinham tocando os guizos para avisar que era um grupo de leprosos, para que ninguém se aproximasse deles. E quando ela ouviu, aí ela foi até eles. Então, olha só que interessante. Ela ouviu o guizo, ela sabia quem eles eram, foi até eles, e eles perguntando por Jesus, e porque ninguém os falava com eles, exatamente porque eram leprosos. E ela foi a única que foi até eles. E quando ela falou que Jesus já não estava ali mais, que tinha sido crucificado, mas contou tudo que ela aprendeu e encheu eles de esperança. Isso aí eu achei muito 10. Ela foi até.
a dificuldade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos lá. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao vale dos leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoreara de sua alma. Olha aí. Alegria. Aqui é exatamente, eu ia falar exatamente isso, contagiados de sua alegria e de sua fé. E assim, assim, como aos nossos olhos um sacrifício desse parece algo doloroso, mas a quem carrega dentro de si a certeza da vontade de Deus, da sua fidelidade, carrega isso com espontaneidade, né? Então, é muito interessante isso, né, Zunara? Isso, me lembrei agora de uma palestra do Haroldo, aliás, ele já repetiu isso em várias palestras, você vai se lembrar desse caso, quando ele narra de problemas que ele estava passando, no início ainda na mocidade, problemas sérios, e uma senhora já idosa do centro espírita que ele frequentava falou para ele que era para ele ter fé, que tudo passa, se não passou ainda porque não tinha acabado, né? Então, mas que tudo passa, que era para ele ter fé. Se não acabou, porque não era a hora, não tinha passado tudo ainda. E ele achou que aquilo era coisa besta de mulher idosa. Até o dia que ele vai visitá-la já em condição final de vida no hospital, e ele perguntou para ela como ela estava, e ela continuou com o mesmo sorriso e falou a mesma coisa, que estava tudo bem, se ainda não tinha acabado, é porque ainda não era a hora. Aí ele entendeu. Quando ele percebeu ela vivenciando a dor, a dificuldade, com um sorriso nos lábios, com serenidade, e com a mesma fala, que estava tudo bem, que estava, né, que tudo está certo, se não acabou, porque ainda não é a hora, não está no fim ainda, né? Mas que tudo passa. Então, eu acho que é bem por aí essa questão com Maria, né? A alegria e a fé dela, né? Passando por isso. E porque ela vivenciou isso e botou no coração dela, e eles puderam sentir. Do mesmo jeito que Haroldo só conseguiu enxergar quando ele viu a outra sentindo. Enquanto ele apenas ouviu, ele não deixou penetrar no coração dele. Quando ele viu ela sofrendo e falando a mesma coisa, sem ter mudado nada, ele foi entender que era real. Só que aí os leprosos estavam vendo quem era Madalena, assim, e a alegria vinha dela. A esperança exalava dela. Apesar de não ter nada, a mulher não tinha nada. E assim, né, Zunara, num mar de rejeição que ela viveu, de apóstolos, de sociedade, de pessoas que conviveram com ela, ela assim, talvez assim, não comparando os dois casos, né? Mas os leprosos, eles viviam o que ela passava, né? Do abandono, da solidão. Sim. Então, ela encontrou nisso o sentido da vida dela, né? Tava ali o sentido da vida dela, né? Então, ela se recordou das lições do Messias. Aquilo ele quando a gente lê essa passagem aqui, dá até um alívio no coração da gente, né? Porque assim, parecia que a trajetória dela ia ser tão dura, mas aí você olha e fala assim, poxa, então
Olha como ela viveu essa experiência, né? Olha que importante a gente aprender isso com ela, Com né? coragem. Coragem. Aquilo que a Letícia falou, da gente se perceber forte o suficiente e se determinar, né? A fé em nós mesmos. E nesse momento, ela percebeu, ela lembrou da lição do Messias, e aí ela ficou com mais coragem de seguir adiante. Né? Mas alguém quer falar? Virou um bate-volta, só eu e o João. É só nós dois, viu, Zunara? Vamos lá, gente. Silêncio. Então, vamos passar. Então, vamos. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Esse é o exemplo. Mas quando você falou que a jornada dela parecia que não ia ser tão dura, mas foi bem dura, João. Não, olha só, assim, dura que, concordo, foi dura, claro que é. E pense aí, se a gente no nosso dia a dia tem dificuldade de se aproximar de pessoas que a gente não gosta, imagina quem é excluído da sociedade. Quem é que faz visita a algum presídio aqui hoje? Ninguém faz. Assim, tô falando. Mas aqui não tem presídio, né? Quem faz visita às pessoas? Tem que não... sim, tem sim. Tem São Mateus? Tem dois. Ué? Dois presídios, um masculino e um feminino. Eu então é por isso que o Fiorido tanto quer fazer aquele seminário aqui. Justamente. Ele tentou várias vezes. Sim. Então, assim, não é fácil, viu, Zunara? Eu falei, talvez eu me expressei mal, mas realmente não foi fácil. Mas saber que ela viveu essa experiência com alegria no coração, ela nos traz um significado novo para viver esse tipo de situação, né? Exatamente. Porque, olha, viver com eles, assim, ela já era excluída, aquela exclusão dela já era difícil, mas depois passar a ser excluída, porque aumentou ainda, né? Porque estava convivendo com os leprosos, aí que sem chance mais de retorno. Mas tudo ela fez uma opção ali. Mas ali para ela, acho que a partir daquele momento, quando ela encontra isso, tudo ali para ela talvez fosse quase insignificante essa exclusão, sim, né? Porque acho que fez tanto sentido para ela aquela experiência que ser excluída da sociedade para ela não mudou nada. Mas acho, João, que... Peraí, só um pouquinho que tem dois negócios ligados aqui. Eu acho que não foi pouco pesada, assim, não dá para considerar que foi uma coisa simples. Ela teve que abrir mão de muita coisa, ela teve que reconquistar-se e achar um rumo para a própria vida, com toda a tentação de voltar atrás com menos dificuldades, entre aspas, né? Viver excluído de tudo e de todos, num lugar de miséria e de doença. Claro que a grande vitória foi o exemplo dela, que foi de vitória. É isso que o Evangelho registra, graças a Deus. Mas, cara, é tido para muitos como um exemplo mais contundente ainda do que o de Paulo de conversão. Maria de Magdala
é um negócio sensacional. Se a gente juntar Maria de Magdala, Joana de Cusa e mais algumas mulheres aí, a gente entende por que o planeta ainda avança um pouco mais. Caminhar? Então, vamos lá. Quem vai ler? Eu posso ler. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso de todos nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera aguardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. E olha só, ela passou a viver como um deles. Aí ela, nesse momento aí, ela não mais se sente alguém falando para a leprosa, ela muda o palavreado dela, ela fala nós, ela passou a usar o termo nós, segundo Amélia Rodrigues. Ela muda a forma como ela iniciava a pregação dela. É porque aí, também eu estou aqui pensando, né? Somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Acho que Jesus, até a gente se remete àquela fala de Jesus, em que aqueles que já recebem aqui, já receberam sua recompensa, né? A do mundo. E aí, quando você vê aí que eles não tinham mais nada, né, em relação ao olhar humano, né? Então, a esperança de que esse reino ainda está por vir, está no futuro, né? E a diferença, assim, que tem de quando você já não tem nada, é aí que você realmente está entregue a Deus, né? Tem uma fala, assim, de Francisco de Assis. Então, mesmo diante das dificuldades, eles ainda tinham a esperança que ela havia semeado no coração deles, porque foi ela que semeou essa esperança, de que valia a pena, sabe? Você persistir e edificar aqui, ó, no próprio coração. Então, assim, que trabalho belíssimo e que inspiração para nós, principalmente nesse momento que a gente tem passado, de manter o bom ânimo, né? E estar sensíveis a essas inspirações e acreditar que tudo está passando, tem um motivo, tem um propósito, e da gente manter a confiança, mesmo diante de tanta dificuldade aí, de tanta desesperança, pelas situações que nos chegam, da gente continuar mantendo essa confiança, né? Acho uma lição linda dela. Também concordo com o Fábio, de que Magdala é um exemplo, assim, dos melhores a ser seguidos, assim, sabe, de recomeçar. Na realidade, quando eu achei aquela mensagem de Emmanuel, que a gente leu no estudo anterior, né, como sempre, a gente é guiado, né, para abrir a mensagem, e foi um achado, quando Emmanuel faz a comparação de que a caminhada dela é superior à conversão de Paulo, né? Então, assim, a forma como Emmanuel mostra, e quanto mais a gente vai estudando a vida dela, mais a gente entende por que Emmanuel fez aquela comparação.
Vamos lá, gente. O quanto uma migalha de esperança equivale a um grão de mostarda de fé, né? Tudo uma pouquinha coisa se transforma numa grande coisa depois lá na frente, né? E a gente não dá valor às pequenas coisinhas que nos acontecem no dia a dia, aquele bom dia que a gente pode dar, uma palavra de incentivo que a gente pode dar para alguém, e o quanto isso pode fazer diferença e salvar a vida de uma pessoa, assim, né? Ajudar uma pessoa para que ela passe a olhar diferente. Esse é o nosso papel como espírita, né? E que muitas vezes a gente negligencia. Letícia, você me fez lembrar uma coisa aqui interessante, olha só. A última frase, que está marcada em negrito aqui, tem a ver com a migalha de esperança, os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Sabia que ia morrer, não tinha cura, estavam ali isolados da sociedade. Os que a lepra deformaram ou abateram guardavam bom ânimo nas fibras sensíveis. Eu lembrei de uma coisa aqui muito interessante. A forma, a maneira mental com que a gente chega no momento da desencarnação tem uma repercussão muito grande do nosso estado do lado de lá da vida, particularmente nos momentos, nas semanas, nos meses que sucedem o momento da desencarnação. Então, não é exatamente que as pessoas vão morrer sorrindo, mas quando você desencarna com uma perspectiva diferente, o seu olhar, mesmo para o findar da experiência, ele adquire outros contornos. Então, você imagina só, aqui as pessoas que eram excluídas e chegava alguém, eles apresentavam a proposta do evangelho, da doutrina, da vida que continua, da bem-aventurados os aflitos. O que significava isso? Era um novo horizonte que se descortinava, mesmo sabendo que a vida estava contada para cada um deles. Então, imagino que o despertar do lado de lá da vida já era diferente para a maioria deles. Havia um novo ânimo, uma nova força de espírito para cada um deles. Quando a gente conversa na reunião mediúnica com um espírito que desencarnou sobre uma condição de muita tristeza, de muita opressão, de muito desânimo, ele dá um trabalhão danado para reavivá-lo para a própria vida que continua. Ele está falando com você, sabe que a vida continua, mas aquilo não fez sentido para ele. Diferente daqueles que guardam uma certeza, uma esperança, uma confiança, apesar da dor, apesar da saudade, apesar da separação, apesar de tudo que envolve esse momento da desencarnação. Então, esse novo ânimo, essa migalha que Maria Madalena semeava no coração desses homens, mulheres, doentes, era um bálsamo, era Jesus estendendo a mão a eles na figura dela. Então, não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa não. O trabalho dessa mulher, que deve ser inspirador, obviamente, foi resgatar da condição, para aqueles ali foi uma diferença muito grande. Pode falar, Lê. Observando mais uma coisa aqui, ó. Desde a sua chegada, em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura deveria edificar no próprio coração. Então, a frase subsequente, né, que eles esperavam com um sorriso, que eles esperavam aí com um sorriso, só foram possíveis porque eles entenderam que esse reino de Deus, ele era edificado dentro do seu próprio coração, independente do que estava de fora, né? É uma coisa interna e não externa essa alegria, e isso vem de dentro, né? Dentro da gente, está ali. Então, assim, a gente precisa edificar.
E aí, eu estava estudando, você falando aí você estava falando agora há pouco do que é saber, né? Eu estava lendo no livro Céu e Inferno agora há pouco, que tem aquele capítulo, o temor da morte, né? Por que alguns temem a morte, né? E aí fala, porque você não tem certeza do que tá à sua frente, das promessas. Então, quando você... A sua crença, né? A edificação que você está construindo te leva a crer de que existe algo além disso que você está vendo agora, você consegue perceber, te traz mesmo esse sorriso, te traz esse bom ânimo. E aí a fala que você nos trouxe, quando você está na beira da morte, como você encara esse momento. Para muitos é uma alegria. Nós estamos voltando para a nossa verdadeira casa, isso aqui foi uma passagem. Agora, se você acha que não tem mais nada ali, ou que você já está sendo crucificado aqui, ainda provavelmente vai ser pior lá ainda do que está sendo aqui, ou que não está nas suas mãos, esse lugar que você pode ir, é difícil você crer, né? É difícil você manter o sorriso, manter o bom ânimo. Então... Letícia, tem uma outra coisa que complica muito. Tem um sentimento que nos traz um grande desajuste quando a gente parte dessa caminhada, que é a revolta, que é a inconformação. Imagine você doente, solitário, excluído, todo mundo te rejeita. Um dos sentimentos que povoam a mente é de uma certa revolta com o mundo que te abandonou. E quando a gente desencarna sob revolta, é muito dura, muito triste, a gente dá muito trabalho. A gente é um candidato a obsessor. É muito doloroso. Então, quando você muda essa expectativa apresentando o reino de Deus, as causas e da forma com que Jesus abraçava o doente, o aflito, o excluído, porque Jesus preferiu os excluídos. Jesus estendia as mãos àquele que mais facilmente o ouviria, nunca negou a ninguém. Mas então, desculpa ter te cortado, mas foi para reforçar exatamente isso que você está falando. Então, é um negócio muito que dá para refletir demais. O papel de quem semeia esperança, seja na hora da morte, seja em que momento for, mas mesmo na hora da morte, levar a alguém a esperança pode fazer uma diferença tremenda, que a gente não faz ideia. E tem pessoas que desencarnam sem esperança alguma e sem nada a que se apegar, lamentavelmente. E essa revolta acontecia principalmente porque nesse Vale dos Leprosos não tinha só pobre, tinha muitos que eram nobres, que eram pessoas ricas, mas a doença chegou e imediatamente a família exclui, eles eram obrigados a excluir, né? Então, eu imagino o tamanho da revolta que existia lá, em muitos deles, por conta dessa condição também, né? De ter perdido tudo, vivia em uma situação confortável materialmente, e veio a lepra para levá-los para aquele vale, quer dizer, é uma condição que muitos deviam estar revoltados. E olha a diferença que ela fez naqueles corações. Uma grande diferença. E aí a gente traz uma coisa interessante. Maria estava lá por opção, não por falta dela. Exatamente. Exatamente, por opção. Vamos lá? Aproveita que está aberta aí, Letícia. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontrava em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Então, deliberou pôr em prática seu último desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material
vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos que lhe traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Então, vamos, depois a gente volta, se for preciso. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Alguém quer falar alguma coisa antes do restante? Porque aí ela passou mais discriminação ainda, foi muito mais sofrimento do que ficar lá. Porque, olha, quando ela decidiu que ela queria rever João e Maria antes de morrer, né, antes de desencarnar, ela sabia que ia ser difícil. Então, quando ela faz a trajetória de volta, primeiro ela deixa para trás um povo relembrando as mensagens de Jesus, deviam se amar, né? E aí ela segue, viajava de noite para não sentir o sol na pele, porque ela não podia, né? Passou, onde ela passava, muitos apedrejavam, ela comia pão velho quando alguma criança jogava para ela. Então, assim, ela passou por situações terríveis nesse trajeto dela de volta para se despedir de João e Maria. Foi muito difícil para ela, né? Imagina aquela mulher cheia de lepra, passando sozinha, com fome, com sede, era longe, né? A pé, e sendo apedrejada, porque eles jogavam pedra nos leprosos. Então, ela passou muito mais ainda a humilhações. E pedia comida ao pessoal, não dava, enxotava ela. Comia um pão velho, duro, quando as crianças jogavam, né? Muitas crianças jogavam pedra também. Então, e olha só, que mesmo estando nessa condição sofrida, né, ela se alegrava em reconhecer que seu espírito não tinha motivo para se lamentar, que Jesus a esperava e sua alma era fiel. Nas dificuldades que estamos tendo hoje, qual é o tamanho das nossas lamentações? Vamos trazer para a nossa vida? Nós estamos lamentando de quê mesmo? Aberto aí para conversar. Zunara, achei interessante essa passagem também, porque assim, a trajetória de nós encarnados, né? A Ciridas substituiu a antiga beleza dela, né? Do que ela entendia como grande, o seu grande tesouro na Terra, né? E ela, como narra aqui Humberto Campos, se alegrava em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Então, o que passou, o que ela viveu de experiência, que agora era substituída por um momento assim, de muito sacrifício,
ela não tinha motivos para lamentações, né? Ela não enxergava que aquilo ali era motivo de se lamentar. E é assim, é interessante pensar dessa maneira, porque é um exercício de desapego, né, que ela fez. E então, assim, eu achei bem interessante essa parte aí também, né? E lembrar que Jesus também nos espera. E até onde nós estamos sendo com a alma fiel? Ele espera a gente. Ele está esperando. Ele não esperou só, não esperava só Maria Magdala. Ele está esperando a gente nesse momento. E como que nós estamos? Ninguém quer falar? Então vamos mudar de slide. Fábio vai falar? Eu ia dizer que não dá nem para abrir o microfone com essas perguntas suas. Então lê para nós, já que não quer comentar. Eu preferia que alguém que não leu ainda lesse, né? Então, alguém lê. Participasse, né? É. Adriano, você quer ler aí, Adriano? Não sejam tímidos. Então, eu vou ler. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade. Éfeso, né? Que ela foi lá para Éfeso, né? Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoantes seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Você quer falar, Zunara? Você grifou ali que estava... Porque na hora dessa, é só quem... o que a gente percebe também nos dias atuais é que, normalmente, quem faz algo de diferente por alguém, normalmente são os mais modestos e cristãos, né? Uhum. E são os mais modestos. Beleza. Quer continuar a ler o restante? Não, pode ler. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível.
O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Essa chega a arrepiar. E olha aquilo que você falou, Fábio, quando no prenúncio do desencarne, o pensamento leva o espírito para onde ele, né? E ela, voltando atrás, aqui, ó, já quase no desencarne, ela via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé e o mestre bem-amado. Espiritualmente, tudo que ela queria era estar lá, na beira do lago, com o mestre. E é o que acontece. Quando ela deixa o despojo físico, para onde que ela vai? Exatamente para a beira da praia. E encontra Jesus. Ele esperando por ela. Você já pensou a alegria que essa mulher sentiu? Ver Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca, seu olhar com reflexo do céu, e Jesus também, por sua vez, muito feliz, porque Maria foi uma vencedora. Aos olhos do mundo, ninguém acreditaria nisso, né? Tá vendo como terminou aquela pecadora? Teve o que mereceu. Era capaz de, se alguém tivesse ficado sabendo da sorte dela, né? Tá vendo? Teve o que mereceu, destruiu tantos lares, enganou, semeou a ilusão, vendeu o corpo. Jesus estava feliz da vida. E essa frase, né? Passaste a porta estreita. Meus irmãos, nós vamos passar a nossa porta estreita. O nosso teste dessa encarnação, a porta que foi colocada para nós, não é a de Maria, que ela tinha dela. A nossa. Nós estamos passando a nossa porta estreita ou nós estamos abraçados com a porta larga, que é bem mais fácil? A pergunta é só para a gente refletir, não vem aqui nenhum tipo de acusação. É porque, cara, a história dela é muito contundente, é muito dura. Eu fico me perguntando, para que ela fez essa peregrinação? Eu estou aqui o tempo todo me perguntando, para que Maria foi em Éfeso? Eu ainda estou em dúvida, ela conseguiu ver Maria e João? Parece que não. Pois é. O que vocês entenderam? Eu acho que sim, Fábio, porque ela... Volta em um slide antes do nada. São 2 slides, mais um. Volta mais um. Ela pode ainda rever amizades bem caras. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Eu imaginei que, com essa afirmação de Bert Campos, que ela teria visto Maria sim. E João, né? Ele não foi totalmente claro, eu fiquei meio em dúvida, sabe, se realmente ela conseguiu visitar, mas viu algumas pessoas caras, queridas e tudo. Mas assim, para que essa mulher foi despencar lá, nessa dificuldade toda? Mas eu acho que era algo que a alma dela pedia e faria parte ainda de alguns percalços que completariam a travessia da porta estreita dela, né? Eu já li alguma coisa que eu acho que ela morreu no caminho, ela não conseguiu chegar. Eu não sei se foi Maria de Magdala, mas eu acho que eu tenho quase certeza que ela morre. É porque aí fala que ela morre, ela cai na entrada. Não, mas eu já tinha lido alguma outra coisa, não daqui, que ela morre no caminho. Mas aí, voltando lá ao raciocínio do nosso amigo Fábio,
Ô, Fábio, lembra que a gente ficou debatendo sobre as muitas perspectivas que tinha esse futuro? E aí, né, tinha muitas opções para ela e ela se manteve no caminho para atingir a porta estreita. Ela se manteve confiante para chegar nessa porta estreita, né? Porque tinha muitas possibilidades, né? E ela conseguiu chegar a essa porta. E o quanto que... Depois a gente ainda ficou lá conversando mais um pouco do quanto foi difícil para ela, do quanto é difícil para nós, né? Se a gente trazer para mais pertinho. Quando você decide optar, por exemplo, a gente poderia estar fazendo inúmeras coisas, mas escolhemos estar aqui. Você poderia ter continuado dormindo, mas alguém também não deixou. O seu despertador não deixou, né? Assim, mas você poderia não ter acordado, ter colocado no silencioso, sabe? Essas pequenas coisas que nos aproximam cada vez mais daquilo que a gente precisa. Então, assim, em inúmeras possibilidades, se existe uma, por que você... Viktor Frankl, no livro O Homem em Busca de Sentido, que ele fala que o nosso sofrimento, a gente precisa achar sentido no sofrimento, ele fala que se tem uma chance em 1 milhão, por que você não poderia ter essa chance? Ela existe. Ela é 1 em 1 milhão. Então, o que garante que você não vai ser o sorteado dessa uma chance? Então, Maria acreditou nessa possibilidade. Verdade. Meus amigos, só queria falar uma coisa aqui. Maria, ela foi uma das que conseguiu vencer de carregar o seu fardo com Jesus. Então, olha só como, né, que é interessante carregarmos o nosso fardo com Jesus, porque a caminhada fica muito mais leve. As dificuldades, elas vão chegar a cada um de nós, mas é sempre aquilo, né? O preparo que a gente vai tendo a cada dia, o aprimoramento que a gente vai tendo a cada dia, nos auxilia a ter um consolo. E essa fé no futuro é tudo. Né? A fé no futuro é tudo para nos motivar nessa caminhada. E a gente percebe que Maria, ela teve um preparo para passar por isso tudo. E esse preparo veio com o sofrimento todo que ela passou, porque durante a prostituição, ela tinha ali, né, os prazeres carnais, mas ela tinha já dentro dela um conflito muito grande. Algo a incomodava muito. Então, já era chegado o momento de sua transformação. Já era chegado o momento em que ela teria condições para encontrar o Cristo e realmente aceitá-lo. E a outra questão é o sofrimento dessa mulher, porque mesmo durante a prostituição, ela era recriminada por todos. Mesmo aqueles que estavam com ela em prazer durante a noite, durante o dia, a repeliam, a excluíam, a maldiziam. Entendem? Mas ela, a todo momento, era de dificuldade a vida. Ela sempre passou por exclusão. Ela sempre esteve à margem. E aí, ao final da vida, o que ela faz? Ela se junta àqueles que mais representavam a exclusão social, que eram os leprosos. E aí, né, em momento nenhum, depois que ela conheceu o Cristo, Jesus olhou para Maria como nenhum homem jamais olhou. Então, ela teve ali a certeza de que aquele era o caminho, a verdade e a vida. E graças a Deus, com Jesus, ela conseguiu carregar esse fardo até o final. O fardo de ser excluída, de ser maldita, né? Então, ela conseguiu chegar ao final. Imagina onde ela passava, como que até os apóstolos, a gente vê claramente no Evangelho,
como que eles tinham dúvidas sobre Maria, né? E é uma lição muito grande, com certeza. Admiro Maria de Magdala. Todos nós. Bom, gente, era o que tinha, João. Ah, mas a gente podia ficar falando mais tempo sobre Maria de Madalena, né? Com certeza. Maria Madalena. É muito bom porque, assim, é inspirador ver, conhecer esses protagonistas do Evangelho, como que eles foram marcados por Cristo. A vida delas ficou marcada, então tudo se transformou a partir disso, né? Então, esses exemplos, eles renovam as nossas esperanças, né, Zonara? E eu estava aqui fazendo uma correlação, João, nesse momento de pandemia, o quanto as pessoas que trabalham na linha de frente da saúde estão sendo discriminadas, sabe? As pessoas não querem vê-las por perto, tem receio de se aproximar, com medo de que elas sejam transmissoras do vírus, apesar de não estar com sintomas. Então, assim, o fato de conviver no hospital, de estar fazendo atividades no hospital, está levando muita gente a ter discriminação com essas pessoas que são trabalhadoras da área de saúde. Então, é uma coisa para a gente estar pensando nisso. O quanto que nós não estamos nesse lado aí? Será que a gente também não tem receio? Né? Vou dar 2 depoimentos, posso? Eu vou dar de um lado e do outro. Do lado de quem trabalha no hospital é muito engraçado, quando assim, no horário de almoço, às vezes tem um supermercado do lado do hospital, né? Que a gente vai no hospital de branco, o povo fica olhando pra gente tudo assustado, tipo o que esse pessoal tá fazendo aqui essa hora? E também tem o outro lado, daquele que tá com a doença e que ele é completamente rejeitado, assim, sabe? Das pessoas não quererem conversar, por que a pessoa estava na rua, será que ela não já sabia que ela estava com algum sintoma, e por que ela estava rodando, ou sabe, esses dois lados também, tem um lado da pessoa que está contaminada e de quem trabalha com a pessoa. Então, são as duas coisas aí que as pessoas estão, tipo assim, a pessoa não está contaminada porque ela quer, né, alguns sim, assim, foram talvez negligentes um pouco com as prevenções, mas ninguém contrai porque quer, né? Eu vou lá, vou estar com aquela pessoa porque eu quero pegar. Não é isso, mas tem esse lado também. As pessoas estão sofrendo uma exclusão muito grande, as que estão doentes. Exatamente. Vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Fábio? Eu só tenho para falar que nós já estamos entrando no último terço do estudo. Faltam só 10 capítulos. Eu achei que ia demorar mais, sabe? Mas está passando rápido demais. Acho que nós vamos ter que voltar a estudar de novo esse livro. Já vamos para o 21º encontro, daqui 15 dias. Olha para você ver. E é isso, gente. Daqui 15 dias... daqui 15 dias nós vamos falar do capítulo chamado da lição da vigilância. Possivelmente muito mais ensinamentos. Ei, Zunara, a gente um agradecimento muito especial por você ter conduzido esse estudo. Só uma pessoa como você teria condições de falar sobre Maria de Magdala com uma profundidade tão importante para nós, tá? Então fica nosso agradecimento aí por ter colaborado aí. Eu só fiz os slides. Hã? Eu só fiz os slides, o estudo A fomos gente não feitos sabe todos nós. Não é só isso. E é isso. Queria pedir alguém para fazer a nossa prece. Quer complementar alguma coisa, Fábio? Alguém pode fazer a nossa prece? Você faz, Letícia, para a gente, por favor? Faço sim. Amado Mestre Jesus,